Gente, vamos estudar então as rochas. O que é uma rocha? Rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais ou mineraloides. A camada externa sólida da Terra, conhecida como litosfera, é constituída por rochas. A rocha mais antiga da Terra é uma lasca de 2 centímetros, coletada pelos astronautas da Apollo 14 na Lua. É um fragmento de 4 bilhões de anos. Na superfície da Terra, quer dizer, na Terra até hoje, não foi encontrada uma rocha de 4 bilhões de anos, porque a Terra passa por muitas modificações, a superfície da Terra. Bom, as rochas compõem, então, a crosta da Terra. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento da Terra, o que a gente hoje imagina que seja. Imagina, mas baseando-se, em teoria, são teorias. Bom, a Terra formou-se há cerca de 4.600 milhões de anos, ou 4,6 bilhões de anos, por um processo que se pensa semelhante ao dos meteoritos, envolvendo um processo de acreção seguido de diferenciação, tá? Então, existiu uma nuvem de poeira e gás, tá? Essa nuvem, ela foi, no centro dela, foi formado o que a gente chama de Sol, a nossa estrela. E em torno, com o material residual que sobrou, que não foi usado para formar o Sol, esse material residual, por um processo de acreção, aglutinação, ele começou a formar novos corpos. A princípio, corpos pequenos. Depois, com o passar do tempo e a gravidade, corpos maiores, até que a gente chegou em corpos como a Terra, como os planetas que nós temos hoje, tá? Então, imagina-se que a Terra tenha passado por um processo de várias fases, tá? Então, depois que a Terra já tinha uma determinada quantidade de massa, a atração gravitacional começou a atrair mais ainda massa, grãos, que a gente pode chamar grãos de matéria. Depois de um certo tempo, esses grãos começaram a ficar um pouco mais robustos, E eles começaram a chegar na Terra com mais velocidade. Por quê? Porque a Terra já tinha mais massa, Então ela já tinha mais gravidade. Então essa matéria, tá? Esses corpos menores se chocaram com a Terra, com o planeta, que não era um planeta ainda, era um planetesimal, e vieram com muita energia cinética. E a hora que eles se chocavam com a superfície, que não era uma superfície, que pode ser que fosse uma superfície, uma sólida, essa energia cinética se transformou em energia térmica. E essa esfera foi aumentando a sua temperatura conforme essa energia térmica foi incorporada, até que essa esfera se liquefez. A gente imagina que seja uma esfera de magma. Bom, a gente tem, então, esse protoplaneta e teve uma época
que alguns teorizam que havia mais ou menos uns 6 protoplanetas que se chocavam, né? Porque em torno do Sol tinha muito desses protoplanetas. E eles não estavam num equilibrados assim em termos de órbita. Diria que assim, se fosse falar em física, a somatória das forças, né, do sistema fazia com que cada um fosse para um lado. E devido a não existia uma órbita, mas existia um caos orbital, né? Os planetesimais, eles chocaram. E a Terra sofreu um choque desse. Marte sofreu um choque desse. Mercúrio sofreu um choque desse. Que a gente tem notícia, que a gente sabe, que a gente teoriza. Então, no caso particular da Terra, nós temos Theia. Theia, que é esse protoplaneta, mais ou menos do tamanho de Marte, com um raio mais ou menos de 3.000 quilômetros, se choca, mas não é um choque frontal, é um choque lateral. Muito da matéria, né, da Theia veio para a Terra, inclusive teorizam que o manto, né, quer dizer, o nosso núcleo, tem grande contribuição de Theia, nosso núcleo de ferro. E até hoje, né, estudos do pessoal da geologia, teve esse ano mesmo um estudo que eles localizaram uma parte que faz parte da Terra, que não é da Terra, tá? Que tem uma composição química, uma propriedades físicas e químicas diferentes do que a gente chama de Terra. Bom, nessa colisão, muito material foi para o espaço, porque foi uma grande explosão. E muito desse material, ele foi para o espaço e ele fugiu do que a gente pode chamar da gravidade da Terra. Então, ele ficou orbitando em torno da Terra, formou um cinturão. Esse cinturão, nós teorizamos, né, que seja, né, o princípio da Lua. A Lua se formou dessa forma. Então, gente, agora a gente tem um planeta Terra, que é uma esfera de magma, e também a gente tem um satélite. Bom, vai haver uma diferenciação aqui na Terra dos materiais. Materiais mais densos vão para o núcleo e os menos densos, eles ficam em torno do núcleo, tá? Bom, é interessante a gente ver isso, por quê? Porque o pessoal fala, mas solos, né, mineralogia, muita química. Claro, os minerais, as rochas são formados, as rochas são feitas por minerais. E os minerais são compostos, né, de novo lá vai eu, com compostos químicos, né? Então, gente, a gente tinha o quê? Cálcio, alumínio, potássio, silício, oxigênio, sódio, carbono, enxofre, magnésio. Esses elementos mais pesados, eles até hoje eles estão mais em profundidade, mas eles estão também na crosta, tá? E no que a gente pode chamar de superfície, que não era bem uma superfície, era uma superfície só que, né, formada por magma, a gente tinha hélio, xenônio, hidrogênio, gases mais leves, tá? Então, isso é a diferenciação. Os elementos mais pesados vão formar um núcleo, depois a gente vai ter os elementos que não são tão pesados, né, vão ficar cada vez mais externos, mais distantes desse núcleo, mais para fora desse núcleo. Bom, aqui de novo, certo? Eu insisto aqui, por que eu insisto tanto? Porque eu já disse, né, as rochas,
que estão na litosfera, litos rocha, em grego, e esfera é esfera, litosfera, é uma esfera de rocha. Bom, de novo, olha, o níquel e o ferro, eles foram mais para o centro, até que se formou um núcleo de ferro sólido, né? E aí se formou um núcleo, que a gente chama de núcleo externo, que tem ferro e níquel. E aí a gente tem o manto, né, que a gente fala que tem magnésio, ferro, alumínio, silício, oxigênio. E aqui ele coloca todos eles, né, que tem magnésio, cálcio, alumínio, potássio, silício, oxigênio, magnésio, magnésio de novo, vai aparecer 2 vezes, sódio, carbono, silício, de novo, oxigênio, oxigênio de novo, K de novo, Al e enxofre. Então, esses são os elementos, né, que a gente tem muito na crosta, mas a gente também tem no manto, tá? A gente vai ter na astenosfera, que também é importante, tá bom? Que faz parte do manto. E temos a crosta. E em torno desse protoplaneta aqui, né, a gente vai ter os gases mais, o hélio, o hidrogênio, que são os principais gases que existem no universo até hoje, que foram formados quando o universo for formado. Bom, aqui a gente tem profundidade, né? Ou melhor, aqui a gente tem a temperatura variando de 0 na crosta. Depois a gente tem 1000 graus do manto. Esse manto aqui deve ser a astenosfera. Aqui a gente tem 3.700 graus Celsius, né? Que permeia esse núcleo aqui, núcleo externo, que tem ferro, enxofre, níquel, que vai até 4.300 graus Celsius. Depois você vai ter, né, o núcleo. Em termos de profundidade, né, você tem 30 quilômetros, ele colocou uma crosta com 30 quilômetros, mas a crosta pode ter bem mais que 30 quilômetros. Depois a gente vai ter o manto, 2.900 quilômetros, e depois a gente vai ter o núcleo, até 5.200 quilômetros, e até o centro da Terra a gente vai ter mais ou menos 6.300 quilômetros, tá? E parece que o núcleo é feito de ferro sólido. Isso é importante, olha, ferro, magnésio, alumínio, silício, oxigênio, enxofre, tá? Por quê? Porque eu digo e repito 1000 vezes, né? São os elementos que vão formar a crosta. E os elementos hoje? Tem a composição da Terra em porcentagem e tem a composição da crosta, tá? Por causa da diferenciação dos materiais, né? A gente vai ter uma composição da Terra e uma composição da crosta. E a gente tem, na Terra, a gente tem ferro, 35%. Na crosta, a gente tem 5%. É pouco, mas é suficiente. Oxigênio na Terra são 28%, na crosta são 46%, é bastante oxigênio. Magnésio, o total é 17%, mas na crosta é 2%. O silício é 13%, mas na crosta 28%. E é muito importante isso, né? Porque os minerais, a maior parte da crosta é formada por minerais silicatados e também minerais formados por silicatos de alumínio também, né? Tem o níquel, que existe na crosta, mas assim está em outros elementos, ele está mais para baixo porque ele é mais pesado. O enxofre, tá? Ele está em outros elementos. O cálcio, 3,6 é bastante. O alumínio é 0,4, mas na crosta ele tem 8%, tá? E os outros elementos, como eu digo e repito, que fazem parte da tabela periódica, né?
eles constituem menos de 1%, tá? E na crosta, eles constituem 2%, aproximadamente. Bom, aqui, gente, eu tenho um corte da Terra. Aqui eu tenho o raio equatorial, tá? Porque a Terra não é uma esfera perfeita. Então, o maior raio que ela tem é no Equador. Então, é por isso que aqui eu tenho o raio equatorial. 6.378 quilômetros de raio, tá? Aqui eu tenho a crosta. Aqui eu tenho a profundidade da Terra, tá? E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho, a partir daqui eu tenho a pressão e a temperatura, tá? A pressão e a temperatura são importantíssimos na formação dos minerais da crosta, né? Formam diversos minerais. Bom, então aqui, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho, a partir do núcleo exterior, né? 2.900 quilômetros de profundidade. Uma pressão de 125 gigapascal. A uma temperatura de 2.200 graus Celsius. É muita pressão, tá? Aqui em cima eu vou comentar a pressão para vocês, porque eu coloquei já a pressão aqui que eles colocaram aqui no núcleo, né? No centrinho, né, da Terra. Então, aqui no centro da Terra, onde a gente vai ter 6.378 quilômetros, a gente vai ter uma pressão de 364 gigapascal a uma temperatura de 5.500 graus Celsius, que é a temperatura no núcleo da Terra e também na superfície do Sol, para vocês verem como é difícil, né, pesquisar a Terra, porque vai aumentando muito a temperatura e a pressão, tá? Então, veja bem, aqui eu só estou fazendo para vocês terem uma ideia de quanto que é essa pressão aqui, tá? Para isso, eu vou considerar o seguinte: camada de ar considerada para cálculo aproximado da pressão atmosférica situa-se a uma altitude variável, que depende das condições climáticas, tá? Havendo turbulência climática, esse limite sobe, mas normalmente, né, essa camada de ar que a gente considera para uma atmosfera padrão, ela tem 17 quilômetros sobre a linha do Equador também, tá? Então, quando a gente está na linha do Equador, a gente vai ter uma pressão de uma camada de ar de 17 quilômetros de altura. Um avião costuma viajar numa altitude mais ou menos de 10.000 metros de altura, tá? Que a gente chama de altitude de cruzeiro. Eu acho tão chique, altitude de cruzeiro, muito legal, tá? Mas voltando à aula aqui, eu peguei esses programinhas na internet, né? E coloquei pressão 364 gigapascal. Vai dar mais ou menos 3,6 vezes 10 a sexta atmosfera padrão, tá? Então, imagina vocês, é o quê? É uma atmosfera de são 3 milhões e 600 mil, tá? Atmosferas padrão, que é aqui, ó, bem aqui, tá? Aqui a gente tem metros de coluna d'água, porque a gente sabe que esses 17 quilômetros de ar sobre a nossa cabeça, lá, né, no Equador, 17 quilômetros de ar sobre a nossa cabeça equivalem aproximadamente a uma coluna d'água de 10 metros, tá? Se a gente mergulhar numa piscina de 10 metros de profundidade, a gente vai ter o equivalente de uma atmosfera sobre a nossa cabeça.
mais a atmosfera padrão de ar, a gente teria 2 atmosferas. Então eu gosto de fazer esse cálculo para a gente ter uma ideia de quantas atmosferas tem aqui no núcleo da Terra. Olha, quantos metros de coluna teria que ter na nossa cabeça. 364 gigapascal, tá? É o equivalente a quantos metros de coluna d'água? Olha, 37 milhões 118.692 metros de coluna d'água. Gente, 37 milhões de metros de coluna d'água. Se cortar 3 zeros aqui, ó, você fica com uma coluna de 37.118 quilômetros. E a gente não pode esquecer que a Terra tem um raio só de 6.378 quilômetros, tá? É pressão que não acaba mais. Por que eu estou insistindo nisso? Né? Porque, na realidade, eu quero que vocês tenham em mente a ordem de grandeza da pressão do núcleo da Terra. Tá bom? Bom, e eu insisto. A fase líquida dos magmas, isso aqui é um magma, tá? A fase líquida dos magmas é formada por silicato fundido, com proporções variadas de cátions, silício, oxigênio, magnésio, ferro, cálcio, sódio, potássio, titânio, entre outros. Aqui estão os mais importantes. Junto com íons metálicos F2+, F3+, Mg2+, Na+, entre muitos. Bom, aqui eu coloquei em termos de cátions e aqui, né, junto com íons metálicos. E aqui eu estou colocando os elementos em maiores e menores quantidades, expressos como óxidos, tá? Óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro 3, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de sódio em maior quantidade. Em menor, óxido de potássio, óxido de titânio, óxido de manganês, óxido de fósforo, tá? Em menor quantidade. E quando a gente viu na tabela de elementos do que a crosta era formada, a gente percebeu que o oxigênio, né? Se a gente perceber aqui, se a gente for para cá, ó, o oxigênio é o elemento que mais a gente tem na crosta. Não é à toa que a gente toma água que tem oxigênio, aí a gente respira o oxigênio. A hora que você vê um campo, né, a terra, por exemplo, arada, você vê uma terra marronzinha, normalmente, né? Marrom mais escura, marrom mais clara, né? São os óxidos que estão dando a cor para o solo, tá? Então tem muito óxido. Bom, e abaixo de 0,1% de massa, entra-se no domínio dos elementos traço. Muito pouquinho. Resta a tabela periódica, como eu costumo falar. Sendo que a concentração desses elementos é convencionalmente expressa em termos de partes por milhão. Os principais elementos, traços presentes no magma são vanádio, cromo, níquel, rubídio, estrôncio, tá? Até urânio, tório e urânio, que são radioativos.
elementos de transição das terras raras e etc e tal, tá? Então, isso aqui é menos de 0,1% da crosta. E olha que esses elementos fazem muita bagunça, né? Muita bagunça mesmo. Bom, então agora vamos ver as nossas rochas, as rochas principais de interesse. Só que da onde que vêm as rochas? As rochas vêm dos magmas, tá? E magma, gente, existe muito tipo de magma na Terra, hoje em dia. Sempre existiu, certo? Só que a gente vai falar da atualidade, porque antigamente podia existir magmas muito mais interessantes. Agora, antigamente, quando a Terra era um protoplaneta, tinha uma superfície formada só de magma mesmo, né? Então, bora lá então. Magma basáltico, tá? O magma basáltico, ele é interessante, tá? É muito interessante mesmo. Tá aqui, ó. Eu vou contar a historinha dele para vocês. Mas depois eu vou contar de novo, tá? Porque eu gosto de ficar repetindo as coisas. Nós temos embaixo da litosfera, embaixo aqui a gente tem a astenosfera, tá? A astenosfera, o pessoal diz que ela é plástica, que ela é líquida, que ela é formada por magma. Mas, segundo o livro Decifrando a Terra, não é não. Ela tende a ser mais sólida, tá? Ela tem plasticidade, mas ela é uma coisa mais, né, sólida. Então, o que acontece aqui? A Terra é formada por placas, que a gente chama de placas tectônicas. Essas placas, elas se movimentam, tá? Devido ao movimento do manto, devido ao movimento da astenosfera, que faz parte do manto. Muito bem. Dependendo do movimento dessa placa, a gente vai ter alguns fenômenos que acontecem na superfície, tanto na superfície, na placa oceânica, como na placa continental. Bom, aqui o exemplo, a gente vai ter aqui a astenosfera, né? E esta placa aqui, por exemplo, um tipo de placa como essa placa aqui, por exemplo, está se afastando. Uma placa tectônica está se afastando de outra placa tectônica por causa do movimento, né? Do manto. Existe um movimento de convecção desse manto. Quando por exemplo, onde é que a gente tem aqui na Terra? A gente tem aqui na Terra a placa a dorsal mesoatlântica, né? É uma placa. A placa da sul-americana se afastando da placa africana. A placa africana está indo para o leste e a placa americana está indo para o oeste. E elas se afastam. Quando elas se afastam, tá? Aqui nessa região vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que a pressão nessa região vai diminuir. Vai haver a pressão, né? Porque existe muita pressão. Lembra que eu mostrei para vocês as pressões no interior da Terra? Então a pressão aqui, que não é pouca, ela vai fazer o quê? A pressão vai diminuir. Esse material da astenosfera aqui está confinado, está quieto no canto dele, em equilíbrio, tá? Então, quando a pressão diminui, né, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, né? E esse material da astenosfera, esse material da astenosfera, ele vai se liquefazer, ele vai se tornar liquefazer, né? Menos denso e vai subir. Aqui ele já vai encontrar o quê? Já vai encontrar as placas querendo se afastar, tá? Então, as placas aqui, elas estão se afastando
porque elas estão se afastando, diminui a pressão, porque diminui a pressão, aumenta a temperatura, porque aumenta a temperatura, esse líquido sobe. É um ciclo, né, que está se formando aqui. E elas vão fazer o quê? Elas vão sair aqui. Esse magma que vem da astenosfera sobe direto para essa crosta, a crosta oceânica, vai dar origem ao basalto, tá? Vai dar origem ao basalto. Então, o basalto a gente diz que é uma rocha escura, por causa do material que ele é formado. Ele é formado basicamente de ferro e magnésio e silício, né? São silicatos de ferro e magnésio. E ele vai apresentar assim uma textura maciça. Você não vê grãos nele, diferenciação de granometria nele. Ele é maciço, tá? Então a gente diz que o basalto é uma rocha magmática extrusiva. Ela se solidifica num ambiente de baixa pressão e de baixa temperatura, tá? Muito bem. E aqui embaixo está falando peridotita. A peridotita é um mineral de que é constituída a astenosfera, tá? E a peridotita é que vai dar essa cor escura, né, pro basalto. O basalto, gente, ele é rico em ferro. Ele tem bastante ferro, ele tem bastante magnésio, tá? Ele é uma rocha ferro-magnesiana, né? Tem ferro e magnésio. E o peridoto é um mineral formado de silicatos de ferro e magnésio. A gente chama de nesosilicato dentro da família dos silicatos, tá? Então aí a gente tem o basalto, a lava basáltica, o magma basáltico dando origem ao basalto, tá? Ele também é rico em sódio, tá? E potássio. E ele é pobre em SiO4. Pobre em relação às outras rochas, né? Porque eu já falei que a peridotita, ela é um mineral silicatado, né? É um nesosilicato. Bom, então quando a gente fala pobre em SiO4, a gente está falando pobre em relação ao magma andesito e ao magma granítico, tá? Então agora vamos ver o magma andesítico. Como é que esse magma se forma? Bom, aqui, gente, essa nossa placa aqui, ela está se afastando, ela está indo para o oeste. E ela dá de cara com uma determinada placa aqui, tá? Só que essa placa aqui é continental. E a placa continental, ela é mais maçuda, né? Ela é mais pesadona, ela tem mais inércia. De forma que quando a placa oceânica encontra uma placa continental, vai haver um movimento de subducção, tá? A placa oceânica, ela vai submergir embaixo da placa continental. Várias coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter uma fossa, tá? Bom, e aqui vai acontecer o seguinte. Isto aqui, esse movimento, ele vai até a astenosfera. Já é quente por natureza aqui. E o atrito das placas, né? Que uma está descendo e a outra está subindo, porque se uma só desce, a outra tem que subir, porque a gente sabe que da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, essa sobe e essa desce. Só que o negócio vem pelando aqui de quente. Vai fazendo o quê? Ele vai esquentando muito, 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 muito aqui. Tá? Tá vendo aqui, ó? A astenosfera. A astenosfera, ela se liquefaz. Então, ela tinha que ter o quê? Ela tem que ter um estado próximo, bem mais denso, mais sólido, né? Ela se liquefaz.
tá? Quando ela se liquefaz, o que vai acontecer? Ela sobe. Ela sobe. Só que o que é isso aqui? É a litosfera. Aqui, gente, tem rocha. Aqui tem rocha. E aí, esse magma que está aqui, ele vai subindo e vai carregando, né? Vai derretendo e carregando outras rochas para cima. Vai formar o que então aqui? Aqui vai formar um vulcão, tá? E aqui a gente vai formar esse vulcão aqui, vai expelir um tipo de rocha, que a gente chama de andesito. E o andesito, ele tem o quê? Ele tem um pouco de rocha da própria astenosfera, peridotita, mas também tem muita rocha fundida que já pré-existia, tá? E essa rocha que pré-existia vai dar características físicas e químicas, né? Vão para a nova rocha, que vai ser o magma andesito. Ó, se origina pela fusão do basalto, né? E da subducção, né, do mar, porque vai entrar água aqui também, certo? Então aqui você vai ter uma rocha, né, vai ter água do mar, vai ter aqui, vai ter rochas das astenosferas, rochas pré-existentes, vão subir, vai formar o magma andesito. Esse magma andesito a gente fala que é um magma intermediário. Por quê? Porque ele não é um magma puro que vem da astenosfera, mas é um magma que vem da onde? De uma mistura de minerais, tá? E ele é o quê? Ele é um magma intermediário. E ele também é intermediário em relação ao SO4, tá? Em relação à sua acidez. Tá bom? Tá vendo? Olha, ele é um magma que ele já apresenta, ele não é tão maciço como o basalto. E a gente consegue distinguir grãos aqui, né, de diferentes minerais. Mas aí ainda não é aquela, né, distinção, mas vocês percebem, né? Bom, e na família dos magmas a gente tem o magma granítico, tá? O magma granítico, o que acontece com ele? Por alguma razão, né, vamos supor aqui você tem um Pluton. Pluton vem de Plutão. Plutão é o deus dos infernos grego, certo? O deus que habitava, né? O rei do submundo, que nós, né, ocidentais, a gente chama de inferno. Então, porque essas rochas, elas se solidificam bem abaixo, né, da crosta, a gente deu o nome dela de rochas plutônicas ou rochas magmáticas intrusivas, porque elas se formam dentro da crosta. Ela não se forma fora da crosta, como o andesito ou como o basalto, tá? Bem, e como ela se forma aqui, ela vai ter características físicas e químicas interessantes. Às vezes, ela pode ficar até milhões de anos aqui. E aí, gente, por uma afinidade química e física, os íons, cátions e ânions, eles vão fazer o quê? Eles vão se encontrar, né? Vão formar minerais maiores e vão formar o que também? Maiores, né? Que podem, depois que eles forem expostos na superfície, serem vistos a olho nu, como esse granito que eu peguei aqui na internet. É um granito maravilhoso, gente. Aliás, todas as figuras aqui são da internet, tá? Eu estou usando figuras da internet. Não foi eu que fiz. Foram outras pessoas. Tá? Então, veja bem, ó. Aqui você vai ter esse rosinha aqui, é um plagioclásio, tá? Que vocês vão ver depois nos minerais. O preto pode ser uma mica.
E bem nesse ponto aqui e aqui, que eu garanto, porque, né, eu tô vendo, são quartos, tá? Então, o granito, o magma granítico, ele é rico em silicatos. O magma andesito tem uma quantidade média e o magma basalto, ele é pobre. Mas eu já falei, né? É relativo, tá certo? É relativo. Então, essa é a historinha aqui, gente, dos magmas, que a gente vai ver agora de novo, tá? Repetir. Bom, aqui eu tenho o magma, que pode ser básico, intermediário ou ácido. Aqui eu tenho a composição desses magmas. Óxido de alumínio, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, óxido de magnésio, mais óxido de cálcio, óxido de potássio, sódio, mais óxido de potássio e outros. Aqui embaixo eu tenho a porcentagem de sílica, tá? O que vai me dizer sobre se ele é básico ou se ele é ácido. Então veja bem, ó, um magma básico, ele tem de 45 a 50% só de SiO2, dióxido de silício. E o resto, alumínio, ferro, magnésio, cálcio, sódio, potássio e outros. Então tem bastante desses outros óxidos aqui. Depois a gente tem o magma intermediário, tá? A gente vai ter o SiO2 varia de 50 a 70%. E a quantidade dos outros vai diminuindo, tá? A gente pode perceber, segundo esse diagrama de pizza, que o óxido de alumínio, ele continua mais ou menos numa grande proporção, né? Aqui você tem o ferro 2 e ferro 3, tá? Diminui um pouco, ele vai diminuir bem mais aqui mesmo, nas rochas ácidas, tá? Aqui a gente tem sódio e potássio, parece que a quantidade aqui diminui bem. E aqui a gente vai ter sódio e potássio, né? Que a gente vai ter, e nas ácidas eles aumentam bem, tá? Eles vão estar muito ligados com os plagioclásios. Bom, que vai se formar nas rochas ácidas. Tá? Então a gente tem SO2 superior a 70%. Isso diz muito sobre a natureza da rocha. Bom, aqui a gente tem uma outra classificação. Textura. Ela pode ser fanerítica, granulação grossa, afanítica, granulação muito fina, não visível a olho nu, e porfirítica. Bom, pode ser quanto à composição, tá? Ela vai ser mais ácida, mais básica, por exemplo, aqui composição. Então, por exemplo, félsica, intermediária e máfica, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com esse fanerítica, granulação grossa. Fanerítica, toda rocha fanerítica, ela ocorre, a cristalização dela, a formação dela ocorre em profundidade. E ocorre então a formação de grandes minerais que eu posso ver a olho nu. Então, em relação aos três magmas aqui, tá? Eu tenho o granito, que é ácido, que vejo grandes, né? Eu vejo aqui os minerais bem diferenciados. Eu tenho o andesito, que é um magma aqui intermediário, tá? Mas também, no caso aqui é o diorito. O diorito, tá? É o mesmo magma do andesito, só que ele foi solidificado, né? Ele se cristalizou
sob a superfície, em grande profundidade, assim como o granito. E eu tenho o gabbro. O gabbro, ele é do mesmo, é um material do magma básico, só que ele se solidifica abaixo da superfície, em profundidade. Então, essa granulação fanerítica, né, todas essas rochas, ela tem o quê? Textura fanerítica, a granulometria dela é grossa, eu posso ver os minerais, tá? Bom, granulação afanítica. A granulação afanítica normalmente ocorre em superfície e baixa temperatura, tá? Então, o que acontece? O riolito. Quando você tem um magma ácido e esse magma ácido, ele se solidifica a baixa temperatura e baixa pressão, você vai ter esse magma dando origem ao riolito, tá? Quando você tem um magma intermediário, né, que seria o magma andesito, se ele é solidificado em superfície, a baixa temperatura e a baixa pressão, ele vai ser um andesito. Não dá para ver os grãos dele, a granulometria dele não é visível. E o basalto, né, que é o magma básico, você não vai ver grão nenhum aqui. A gente, inclusive, né, não vê mesmo magma, a gente não vê mesmo nenhum grão aqui dele. Para a gente poder ver os minerais do basalto, a gente tem que fazer uma lâmina, né, e dar uma olhada, observar num microscópio, ainda polarizado. Bom, e por último, a gente tem, em relação a essa granulometria, as rochas porfiríticas. Por exemplo, granito porfirítico, tá? Ele é uma rocha ácida, né? E ele tem, veja bem, o granito, dá para ver o grão dele, dá para ver os minerais nele, mas no granito porfírico eu vejo minerais se formando, cristais grandes a olho nu, né? Bem grandes mesmo, numa matriz que eu chamo de afanítica. Por quê? Porque a matriz dele, às vezes, tá? Não dá pra gente ver os minerais. Aqui, ó, o andesito porfirítico, aqui, ó, você vai ver, aqui você tá vendo, né? Minerais, grandes minerais se formaram. Só que aqui a matriz é afanítica. Aqui nem sei, aqui pode ser até uma matriz de granito mesmo, mas com grandes formações de minerais, né? Aqui você, né, grandes minerais, posso falar. E aqui, né, eu tenho o basalto porfirítico, que é um basalto, só que forma, você tem inclusão de outros minerais, né? De grande quantidade de outros minerais que você pode ver a olho nu. É isso. Na rocha porfirítica você pode ver grandes minerais, né? Se formando numa matriz. Normalmente a matriz é afanítica. Então, olha, félsico, claro, intermediário, é cinza, né? É um pouco mais escuro que o félsico. E o máfico é escuro. As rochas máficas são escuras, as graníticas são relativamente claras e o andesito fica no meio termo entre o félsico e o máfico. Aqui é só em relação a ilustrar, né? Aqui a gente tem uma astenosfera, aqui a gente tem a expansão, né, do fundo do oceano, o fundo do oceano está se expandindo. Aqui a gente vai ter um bolsão de magma, de peridotita, né, que vem aqui, magma vai subir, né? E aqui, gente, você vai ter esse magma aqui de peridotita, ele vai subindo. E ele vai, vamos supor que não tenha esse canal subindo até a atmosfera. Então, esse magma aqui, que é um magma basáltico, ele vai se solidificar em profundidade. Olha, de 2 a 5 quilômetros de profundidade. Em relação ao solo do oceano. Então, você vai
Tekken, o gabbro, que é uma rocha, né, um magma basáltico que se cristaliza em profundidade. Ele vai apresentar, né, grandes diferenciação, né, dos minerais. Você vai poder ver os minerais aqui se separaram e formaram, e eles ficam a olho nu. Mas o magma é magma basáltico, tá? E aqui a gente vai ver o basalto, gente, ele vai se formar onde? Aqui na superfície, né? Aqui, por exemplo, se formou um basalto abaixo da superfície, né? Se formou, mas a temperatura, a baixa pressão e baixa temperatura. Então se formou esses diques de basalto aqui embaixo também. O gabbro se formou o gabbro, ele se formou em profundidade, em condições de pressão e temperatura maiores, né? E aqui esse dique de basalto, esse basalto aqui se forma em baixa pressão e baixa temperatura, tá? Bom, aqui, tá? Existem várias faixas, né? As placas tectônicas se separando, a própria rocha comprimindo essa câmara basáltica, o basal, né? Esse magma subindo e sendo ejetado na superfície do oceano. Então aqui tem todo um sistema, tá? Bom, aqui a gente tem lava em forma de almofada. A gente vê isso muito naquele vulcão todos os vulcões que estão agora, né? Mas a gente vê muito no vulcão, no Kilauea, né? O magma sobe e formam almofadas, né? E aqui, gente, a gente tem o peridotito, tá? Porque as peridotitas, elas fazem parte da astenosfera. Elas são mineral praticamente ferro-magnesiano, ferro e magnésio. Aqui elas são maciças. Aqui a gente tem uma peridotita que a gente encontra uma quantidade de ferro e magnésio em equilíbrio, né? E aqui você tem só mesmo uma peridotita constituída de magnésio, tá? Então aqui você tem um peridoto, né? Formado por o silicato de magnésio. Mas normalmente a peridotita é ferro e magnésio. Você tem várias cores, né? Por quê? Porque existem várias misturas de ferro e magnésio para dar essas cores. Bom, como eu falei, né? A gente vai ter um magma basáltico, ó, o peridotito do manto superior. A crosta, tá? Aqui são, aqui é uma crosta, gente, continental, uma crosta continental e outra crosta continental. Esse magma sai, tá? Ele se derrama e aí ele vai formar o magma basáltico. E essas pedrinhas aqui, gente, são pedrinhas que eu digo, né? A gente chama de xenólitos. São corpos estranhos que, apesar do magma ser líquido, né? Bem líquido, bem plástico, escoa bem, eles são sólidos. É como se você tivesse rochas sólidas dentro desse magma líquido que está quente pra caramba. E um exemplo, né, seria essa peridotita, seria esse tipo desse basalto aqui, que a gente chama, até pode chamar de basalto porfirítico, né? Porfirítico. São xenólitos, são outros minerais que têm um ponto de solidificação, de fusão, né? Se fundem em temperaturas mais altas. Então a temperatura para fazer o magma escoar não é suficiente para derreter eles. Bom, aqui a gente tem também, né? A gente vai ter uma crosta oceânica, a placa, tá vendo aqui, ó? Uma placa vem para esse canto, outra placa gira para a esquerda, a outra gira para a direita. Enquanto isso, a crosta baila, né? Enquanto isso, rochas quentes do manto sobem. Esse quente aqui é do manto, ó.
tá? O manto é quente, né? Aí, o manto aqui é quente, sobe, esfria, desce. E isso aqui vai formar uma dorsal oceânica, uma fossa oceânica. Uma fossa não. Aqui você vai ter a dorsal, tá? A dorsal oceânica, mesoatlântica, lá da metade do Oceano Atlântico, tá? Bom, aqui, gente, a gente tem o mar, né? E quando essa crosta, né? Essa placa, ela se afunda, subducta, e a superfície aqui é marítima, ela vai formar o que a gente chama de arco de ilhas. Arco de ilha, né? De vulcão de andesito. Por que andesito? Porque a rocha que vem para cá é uma rocha, é um magma basáltico, mas, né? Vai esfregando aqui, vai derretendo uma rocha pré-existente já. Essas rochas que já existem em cima. Então é o magma andesito. Aqui a gente tem a fossa, né? Uma fossa, o arco de ilhas que vão se formando. Aqui a gente vai ter uma dorsal, né? Aqui a gente vai ter uma dorsal oceânica, uma fossa oceânica, e aqui a gente vai ter a dorsal oceânica. Nesse caso, você vai ter o quê? Oceano e oceano. E aqui você vai ter uma crosta continental. A gente pode imaginar que esse aqui seja os Andes, né? Então, a placa oceânica de Nazca, que fica no Oceano Pacífico, subducta, eleva a crosta continental, derrete o que tem que derreter, sobe e forma vulcão de andesito. Andesito, gente, olha a palavra, não é sugestiva. Andesito, andesito, Andes, na Cordilheira dos Andes, tá? Aqui eu quis ilustrar para vocês uma coisa, tá? Bom, você vai ter aqui o manto e aqui você vai ter a superfície da Terra, certo? Temos aqui, então, a astenosfera. E veja bem, nós temos aqui rochas, que a gente pode até dizer que são rochas sedimentares, né? Porque são rochas de várias camadas, em várias camadas. E essas rochas sedimentares, elas, de alguma forma, entraram em contato com a minha astenosfera, tá? Entraram em contato com o calor da astenosfera. Elas se liquefizeram, né? Se tornaram lava, mas elas não tiveram muito para onde fugir, né? Até teve um pouquinho aqui, mas não deu certo muito a fugida dela aqui, né? Não deu certo. Então ela formou uma estrutura chamada lacólito, tá? Outro lacólito, né? Que são morrinhos que se formam debaixo da terra por inclusões de lava. Aqui a gente tem um cio, tá? Que é uma superfície, se a gente ver por cima, a gente vai ver que é uma superfície, né? Horizontal. Aqui você vai ter um murinho, que a gente chama de dique, formado pela lava, que vai ser um muro. Aqui é vertical, aqui é horizontal, aqui você vai ter outro dique, né? E aqui se formou um batólito. E a gente pode, inclusive, ver, né, que ele deu uma pintadinha aqui. Por quê? Porque aqui demorou, essa rocha ficou muito tempo, né, aqui para ser formada. Ela foi resfriando aos poucos e se formou o quê? Granito, tá? Então a gente teve um bocado de tempo para essa rocha, para os seus íons, né, os seus cátions e ânions se juntarem, formar uma família, até que você vai ter aquela rocha bonita, né? Com vários cristais diferentes, a olho nu, que são os granitos. Bom, aqui
a gente está vendo um granito claro, né? Uma rocha félsica, uma rocha clarinha, clarinha, e o granito é formado por quartzo, feldspato e mica. São 3 tipos de silicato. O quartzo é tectosilicato, o feldspato, tá? Que também é um tectosilicato, e a mica, que é um filosilicato. Tá vendo? A gente já começou a mostrar para vocês as famílias dos silicatos. O granito é uma rocha plutônica, a gente já falou sobre Plutão, deus dos infernos, o grego, de textura holocristalina, a gente vê os cristais bem formados, né? E de cores muito variadas. Por quê? Porque o feldspato, gente, dependendo do que, se ele é potássio, se tem potássio, se tem sódio, se tem cálcio, né? Ele vai adquirir uma cor diferente, esse feldspato. Aí o granito vai ter cores diferentes também, tá? Então, cores variadas devido à diferença de cristalização, tá? Então, você vai ter feldspato, então até pode ter mica também, mica de diversas cores. É uma rocha dura, maciça, de aspecto heterogêneo, com minerais bem visíveis. Esse maciço significa que ela não vai ser foliada, que ela não vai ser tipo rocha assim que apresenta foliações, como as rochas sedimentares ou rochas metamórficas. Bom, os minerais mais comuns são quartzo, o feldspato e a mica, que pode ser a moscovita, que pode ser uma mica clara, ou pode ser uma biotita, que é uma mica rica em ferro. Bom, aqui eu tenho um exemplar que eu amo essa foto, que eu pego ela na internet, eu coloco toda vez que você colocar um exemplo de granito, eu coloco ela. E aqui eu tenho, tá, um esquema. Esses cristais aqui estão bem grandes porque é holocristalina, então eu posso ver bem os minerais que ela é formado. Esse hexágono aqui está indicando que é mica. Esse triângulozinho verde aqui está indicando que é quartzo. E esse quadradinho aqui, retângulozinho, está indicando que é o feldspato, tá? Eles estão separados, bem formados, a gente consegue ver bem eles, né? São grânulos bem formados. É o granito. E a gente tem, tá? Para comparação, o basalto. O basalto é uma rocha escura que a gente não vê a granulometria. Ele é formado, é extrusivo, é formado em baixa temperatura e baixa pressão. A granulometria dele você não vai ver, é hemicristalina, não dá para ver os cristais, tá? Então, o basalto é uma rocha vulcânica de textura hemicristalina, não dá para ver os cristais. É uma rocha de cor negra, por causa do ferro e magnésio, principalmente tem bastante. De aspecto homogêneo, no seio da qual se podem distinguir ou não minerais cristalizados à vista desarmada. Normalmente, quando a gente vê a vista desarmada, é um basalto, né? É aquele basalto porfírico. Tá? Os minerais são olha, esse feldspato em relação ao outro, ó, esse feldspato aqui é amarelo. Esse feldspato que ele colocou aqui já é quem? Já é um feldspato azul, tá? Feldspato azul. Olivina. A olivina, gente, é a rocha é o peridoto, né? A peridotita, que é a rocha clássica do manto, tá? Rica em ferro e magnésio. Essa aqui parece que tem mais magnésio do que ferro, porque ela tá verdinha. E a piroxena, tá? Que é um mineral também rico em ferro e magnésio. Tá ok? Eles são inosilicatos, né? As piroxenas são inosilicatos, né? Já tentando fazer com que vocês
Vejam já, escutem esse nome. A olivina é um mesosilicato e o feldspato é um tectosilicatos, da família dos silicatos. E aqui, essa textura fanítica ou hemicristalina, os cristais são pequenininhos, tá? Então, a gente vai ter feldspato, mas tudo pequenininho, que não dá para ver, né? A gente vai ter mica também, olha só, ele colocou mica aqui. Mas também tem a olivina, que é a verdinha, e tem a piroxênia aqui, tá? Então, a gente tem os minerais em relação a esse aqui, que ele coloca grande, bem espalhado, bem separado, né? Aqui os minerais são pequenininhos, pertinho um do outro. Bom, e aqui a gente tem os vários óxidos, tá? Que a gente vai encontrar no basalto, que eu já falei, né? Óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro 2, óxido de ferro, óxido de magnésio, óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de fósforo, óxido de manganês, óxido de água, H2O. E aqui, finalmente, tá? Para vocês lembrarem, litosfera oceana, crosta oceana, astenosfera, movimento de subducção da placa, arco magmático, isso aqui pode ser os Andes, tá? Tá derretendo o manto superior aqui. Tá formando então quem? O andesito. O andesito se forma na superfície, baixa temperatura, baixa pressão. Diorito se forma em profundidade, alta temperatura, alta pressão e muito tempo. E acabou.